E cá estamos na sede da nossa OAB-RS, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Porto Alegre, muito felizes por estar sendo recepcionados por ele, o nosso presidente reeleito para o triênio 2025-2027, Dr. Leonardo Lamach. Olha, eu sabia que o senhor era um excelente advogado, serviços prestados à advocacia, um excelente gestor na gestão que está finalizando agora em 24. Agora que o senhor era craque no voto, o presidente Lamach teve uma votação histórica, quase 80% dos votos favoráveis à gestão OAB+, né? E o senhor, com a primazia de sempre, vai estar à frente desse trabalho por mais 3 anos. Parabéns pelo trabalho, uma alegria estar aqui para a gente falar sobre isso e tudo que a sua gestão se propõe nos próximos 3 anos. Bom dia e parabéns. Bom dia, Solano. Muito obrigado pelas palavras. Meu bom dia a todas as telespectadoras e telespectadores, a advocacia gaúcha. O meu muito obrigado a todas as advogadas e advogados que nos deram mais este voto de confiança. Foram 77% dos votos, foram vitórias em todas as 107 subseções. Nós não perdemos em nenhuma das subseções no interior do estado do Rio Grande do Sul e nem em Porto Alegre. Ganhamos em todas as localidades. 77% dos votos na maior eleição da história da OAB. E isso tudo, tendo passado e iniciado a gestão ainda no final da pandemia, tendo passado por uma enchente, com todas as dificuldades que temos enfrentado em relação ao Poder Judiciário. Sim. Então, realmente é uma votação absolutamente consagradora que nos dá muita legitimidade e também nos impõe mais responsabilidade ainda. E eu agregaria, além de tudo isso, nós estamos há 18 anos no comando da entidade. Então, são 18 anos no comando da entidade, toda esta situação de dificuldade frente ao Poder Judiciário, pandemia e enchente, e este resultado, 77% dos votos e vitória nas 107 subseções. Então eu só tenho a agradecer às advogadas e advogados gaúchos e dizer que o meu compromisso é aqui reafirmado no teu programa com a tua grande audiência, Solano, te agradecendo ao longo desse período diversas vezes que nós estivemos juntos e que eu pude me comunicar com a advocacia por meio do teu competente trabalho, né? Reafirmar o meu compromisso de nós vamos dar todo o nosso esforço nos próximos 3 anos para fazer uma gestão ainda melhor, com mais entregas. Em que pese, tenhamos feito muito e o resultado da eleição demonstra esse reconhecimento da advocacia. A cidade da advocacia teve o reconhecimento que merecia o maior evento de toda a história da UAB, a antecipação do pagamento dos precatórios que botou quase R$1 bilhão no bolso das advogadas e advogados gaúchos, grande maioria da advocacia previdenciária, alguns colegas também que atuam na área trabalhista, porque ali tínhamos precatórios trabalhistas. Sim. Pegamos um orçamento de menos de 500 mil, entregamos 14 milhões para a advocacia da ativa, tínhamos praticamente 300 advogados da ativa no estado, hoje são quase 7 mil. 39 elevações de entrância, estamos prestes a entregar a lei que vai isentar o pagamento de custas para a execução de honorários de sucumbência, uma conquista legislativa que será histórica para nós no Rio Grande do Sul, e também estamos trabalhando nesta mesma proposta em nível federal. Entregamos a nossa primeira conquista legislativa em 2022, que significaram a suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos do Estado, as férias da advocacia nos processos administrativos do Estado. Batemos o recorde no número de desagravos, conseguimos o pagamento de custas via Pix. Estamos trabalhando no pagamento de fiança para a advocacia criminal por Pix. Implantamos os parlatórios virtuais no Rio Grande do Sul, que era uma grande demanda da advocacia criminal. Reformamos parlatórios, transformamos o Rio Grande num verdadeiro canteiro de obras, fazendo mais de 100 intervenções, né? Melhorando salas, automatizando salas, construindo sedes. Batemos o recorde do número de audiências públicas realizadas e tivemos um trabalho excepcional nas enchentes, né? Em defesa da advocacia e também em defesa da sociedade. Estamos lutando pela extinção da dívida,
conseguimos antecipação do pagamento dos precatórios, botando 3 bilhões de reais na economia gaúcha. Estamos com a PEC da Zona Franca, buscando uma Zona Franca, a exemplo do que há em Manaus, no Rio Grande do Sul, tramitando. E também uma defesa muito vigorosa do nosso direito de sustentação oral, né? Tu acompanhou e me ajudasse muito na divulgação. Nós somos a primeira OAB a bradar. Nós somos a Brasília. Conseguimos aprovar no âmbito do Conselho Federal uma PEC que tramita hoje no Senado da República, uma proposta de emenda à Constituição para que nós tenhamos o direito de sustentação oral no parágrafo único do artigo 133. Peticionamos ao CNJ, agora mais recentemente, de forma contrária à decisão do CNJ. Lançamos a campanha Vídeo Gravado na Sustentação Oral, Sim. que tu nos ajudasse a divulgar, importantíssima campanha. Criamos um canal de comunicação direto para que advogadas e advogados que estivessem tendo o seu direito restringido nos comunicassem. E atuamos junto às várias câmaras e turmas dos tribunais do Rio Grande do Sul, mudando o entendimento de muitas câmaras que estavam restringindo esse direito, né, e implantando o plenário virtual. Então, foi uma gestão extremamente movimentada, onde eu estive no mínimo 2 vezes em cada uma das 107 subseções, dei posse a todos os presidentes e vou repetir, está aqui outro compromisso já assumido de novo, estarei a partir de janeiro na estrada de novo para dar posse aos nossos 107 presidentes, porque a posse é importante, que a advogada e o advogado que está nos acompanhando entenda, né, a importância dessa minha presença nas posses. Claro. A posse em cada subseção é o momento onde eu me comunico diretamente com a comunidade daquela comarca, com os poderes ali constituídos, executivo, legislativo, judiciário. Digo das nossas dores, digo das nossas angústias, das nossas necessidades, levo o recado da ordem. Então é um momento muito rico de reafirmação da força institucional da OAB e por isso que eu vou repetir o processo das posses. Então é isso. Muito feliz em te ter aqui na nossa sede, muito feliz em estar concluindo uma gestão tão exitosa, mas muito ciente das dificuldades que as advogadas e advogados gaúchos se enfrentam no dia a dia do seu exercício profissional. Eu sei o quanto está difícil advogar no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Eu sei o quanto nós estamos sofrendo restrições. Eu sei o quanto nós temos tido morosidade em algumas comarcas e varas. Demora na expedição de alvarás, demora na solução de processos. Ainda faltam juízes e servidores em muitas comarcas. E por isso que com essa grande votação, com essa expressiva, a maior votação da história da OAB, nós vamos seguir nos próximos 3 anos muito dedicados para melhorar ainda mais tudo que estiver ao nosso alcance para melhorar o exercício profissional, o dia a dia de exercício das advogadas e advogados gaúchos. Doutor Leonardo, o senhor com muita propriedade no início falou, né? Olha, começamos esse trabalho lá atrás, né? Já são aí 18 anos da gestão OAB+, com o Dr. Cláudio, né? Dr. Cláudio que iniciou esse trabalho e com o senhor agora também já reeleito no seu 2º mandato. Passa pela constância nesse trabalho diversificado, como o senhor enumerou aqui, vários avanços que a advocacia no Rio Grande do Sul teve. Por vezes até a gente compara com outros estados e não tem comparação, né? A OAB-RS está sempre à frente dos demais, né? O que orgulha muito a advocacia gaúcha, né? E aí eu lhe pergunto, a questão da inovação sempre é uma constante também na OAB+, porque na sua gestão tivemos alguns programas para advocacia, para a mulher, que o senhor esteve à frente. Esses programas agora na sua gestão vão ser avançados, vão ser melhorados? Qual é a estratégia? Excelente pergunta, como sempre, tu como grande jornalista que é, né, Solano? Eu vou te responder em 2 momentos. O primeiro do meu orgulho de carregar este sobrenome, do meu orgulho da trajetória do meu irmão. O presidente Cláudio Lamáquia revolucionou a advocacia gaúcha e brasileira. Podem concordar, discordar, não há problema. Mas contra fatos não há argumentos. Foi na gestão do presidente Cláudio Lamáquia que surgiram e que depois foram aprovadas, porque muitas coisas depois ele deu continuidade, como o único gaúcho em 90 anos a presidir a OAB Nacional, as maiores conquistas legislativas que nós tivemos e que nós usamos no nosso dia a dia. Então, eu acho que o presidente Cláudio Lamáquia, quando assume,
a OAB do Rio Grande do Sul em 2007, uma entidade que naquele período não tinha credibilidade, que tinha uma dívida milionária, que não tinha esta sede onde nós estamos hoje, que não tinha o número de sedes no interior. Tudo isso, o presidente Cláudio Lamáquia faz essa revolução, né? Do saneamento financeiro, do aumento da força institucional com a construção das sedes e dos projetos de lei. Eu sempre digo que foram obras materiais e imateriais, né? Os prédios nos deram muita força institucional, mas a atuação da ordem na gestão Cláudio Lamáquia e os projetos de lei, estou falando das férias. Quem é que não lembra que nós não tínhamos férias? E foi o presidente Cláudio Lamáquia que viabilizou as férias da advocacia. Nós não tínhamos contagem dos prazos em dias úteis. Quem não lembra quando uma nota era publicada na quinta-feira, tinha que passar o final de semana trabalhando? É um projeto de lei do presidente Cláudio Lamáquia. O Simples Nacional, que derrubou de 27% para 4% a tributação. Dinheiro no bolso do advogado. Dinheiro no bolso das advogadas e dos advogados. A lei que criminaliza a violação de prerrogativas, projeto de lei do presidente Cláudio Lamáquia. E quem sabe, Solano, quem sabe a maior conquista legislativa de todos os tempos. Ela é referido ao 133 da Constituição como a maior. Sim, sim. Mas eu não sei se o 85 não se equipara ou não supera. E eu acho que são conquistas de naturezas distintas. O 133 ele tem uma carga institucional muito importante. Sim. Mas o 85 é dinheiro no bolso. É dignidade no exercício profissional. Fixação dos honorários de 10% a 20%. O presidente Cláudio Lamáquia, quando assumiu a OAB, ele dizia que ia acabar com a compensação da verba honorária. E acabou. Naquele período, muitos das senhoras e dos senhores que estão nos assistindo sabem que poderia haver a compensação da verba honorária quando havia o julgamento de parcial procedência numa ação. Isso era uma excrescência jurídica. E o presidente Cláudio Lamáquia prometeu que ia acabar com o parágrafo 4º do artigo 20 e com o artigo 21. Terminou com esses dois artigos, terminou com a fixação equitativa e colocou lá o artigo 85, que fixa balizas e critérios objetivos para a concessão da verba honorária, e que eu lamento que nós ainda tenhamos algumas magistradas e alguns magistrados que desrespeitem esse dispositivo legal. Então eu tenho muito orgulho disso que o presidente Cláudio Lamáquia fez, dele ter chegado como único gaúcho em 90 anos à presidência da OAB Nacional. Tenho muito orgulho do trabalho do presidente Marcelo Bertolucci e de todo o nosso grupo OAB+. Porque o nosso grupo é muito plural. Essa é outra fortaleza do nosso grupo. Nós conseguimos, nesses 18 anos, ganhar essas eleições porque nós não representamos uma visão ideológica ou um nicho da advocacia. Nós temos um grupo absolutamente plural que representa todas as visões ideológicas e todos os ramos da advocacia. E assim nós continuaremos nesses próximos 3 anos, porque assim é essa chapa que foi eleita, né? Esta é outra fortaleza. Então, eu acho que a nossa gestão conseguiu, Solano, e aí tu tocou no ponto. O presidente Cláudio Lamáquia, em 2007, dá esta virada de chave e esta revolução a partir da recuperação financeira e dos projetos de lei. E eu acho que nós demos um passo rumo ao futuro da OAB do Rio Grande do Sul. Porque nós criamos a cidade, que foi um evento absolutamente disruptivo, né? Mudamos completamente a forma de fazer evento, democratizamos completamente o acesso ao evento. É o único no Brasil, né, doutor Leonardo? Neste formato, único. E com sucesso ano a ano, né? Ele começa em 22 e nas subsequentes edições, até nesse ano que a gente está acabando, no 24, a gente até não acreditava, com a enchente, com a dificuldade de acesso, e o senhor conseguiu o maior número de advogados e advogadas presentes nesse ano que está acabando. Em 60 dias colocamos em pé o evento no Cais Embarcadeiro, com mais de 20 mil inscritos, 20.160 e poucos inscritos, superando o número do ano anterior, que foi 15 mil, e superando o número de inscritos da primeira edição, de 22, que foram 5 mil. Um evento gratuito, democrático, no centro de Porto Alegre, capacitação na veia das advogadas e dos advogados gaúchos, espetacular, totalmente gratuito. Então eu acho que a nossa gestão ela deu essa virada de chave, parecido com o que aconteceu em 2007, mas de uma forma diferente, porque lá, evidentemente, nós tivemos esses projetos de lei que beneficiaram inclusive a advocacia brasileira, né? Mas eu acho que nós demos esse passo, essa virada de chave neste momento que nós precisávamos. Acho que nós recuperamos o orgulho da advocacia, o orgulho que estava ferido no período da pandemia. O nosso Sim. orgulho foi ferido e nós conseguimos recuperar esse orgulho, não obstante todas as dificuldades que estejamos enfrentando no dia a dia de exercício profissional. E aí eu chego nos programas.
que tu me perguntou. Nós colocamos no ar 5 programas estruturantes. O programa de recuperação da advocacia, logo no início da nossa gestão, exatamente sabendo que muitos colegas estavam passando por dificuldades em razão da pandemia. Sim. Então, esse programa nós zeramos multa, juros, conseguimos parcelamentos muito expressivos, exatamente para recuperar aquela advogada, aquele advogado. Depois nós colocamos no ar o POS, Programa de Otimização das Subseções, com um olhar para as subseções, porque a realidade das subseções mudou também. E aí nesse projeto do POS tem um tema interessante. Nós criamos 16 usinas geradoras de energia fotovoltaica, zeramos o custo de energia elétrica de todo o sistema OAB. Que maravilha. Todas as subseções não pagam energia elétrica, nem aqui na nossa sede, na seccional. Entre um pacote de ações também para as subseções. Depois nós criamos o POD, o Programa Orientado para o Desenvolvimento das Estruturas, pelo qual nós fizemos essas 100 intervenções, né? Reformamos sedes, salas, construímos sedes novas. E isso, às vezes as pessoas me perguntam, né? Qual é a importância de uma sede ou dessa estrutura da UAB no interior e na capital? Porque na capital nós criamos um coworking na Zona Norte, depois das enchentes. Verdade. Né? Que está lá beneficiando centenas de advogadas e advogados que militam naquela região da Zona Norte de Porto Alegre. Então a importância é essa, é poder oportunizar a advogada ou um advogado um espaço onde ela vai ter um computador, internet, onde vai ter uma sala para fazer uma audiência ou uma reunião online, e tudo isso gratuito. Foram mais de 100 intervenções no interior do estado e mais o coworking, tanto o do Trend, o novo, quanto o da Zona Norte. Inauguramos o Clube da Advocacia também na nossa gestão, né? Entregando essa estrutura sensacional de esporte e de lazer. Na beira do rio. Na beira do rio, na Zona Sul de Porto Alegre. É lindo. Olha, os colegas que não foram lá, eu já estive lá, né? E é lindo, é maravilhoso, o clima ali, agradabilíssimo. Vale a pena. E aí, Solano, nós lançamos 2 programas com um foco muito claro na jovem advocacia e na mulher advogada. E 2 programas revolucionários. O programa dos primeiros passos, conduzido pela Comissão da Jovem Advocacia, presidente Bruna Razeira, e o programa de apoio à mulher advogada, conduzido pela Comissão da Mulher Advogada, presidida pela Márcia Schwantes. O PPP, nós zeramos o custo de abertura de uma sociedade individual de advocacia que era de R$500. Veja só. Por quê? Porque com a abertura, imediatamente esta advogada, esse advogado em início de carreira pode aderir ao Simples, projeto de lei nosso. E aí derruba a tributação de 27% para 4%. Então isso é sem custo hoje. Custava R$500 quando nós assumimos, zeramos esse custo. Entregamos um token gratuito na nuvem, criamos um curso de capacitação para advocacia em início de carreira, minha primeira audiência, minha primeira sustentação oral, contrato de honorários, totalmente gratuito este curso, e zeramos o custo de todos os cursos da Escola Superior de Advocacia no primeiro ano, além de concedermos bolsas de pós-graduação com 50% de desconto, parceria com a Fundação do Ministério Público, a FMP. Isso foi o programa dos primeiros passos. Teve um fato curioso e bonito. Uma colega advogada que numa prestação de compromisso, depois de me abraçar, sim, disse: presidente, eu achei que eu ia receber a credencial numa mão e o boleto na outra, mas eu senti que eu recebi um abraço da minha instituição. E foi exatamente isso que ela me disse, e eu me emocionei naquele dia porque era exatamente esse o objetivo daquela advogada e advogado em início de carreira, sobretudo aqueles que não têm um familiar na advocacia, que já não têm um escritório, sentir o abraço da UAB. Dizer: essa é minha instituição, esta é minha casa, aqui a instituição vai me ajudar a dar os primeiros passos. Estamos contigo, né? Mais ou menos isso. Estamos contigo e temos ações concretas para te ajudar a dar esses primeiros passos, a sair caminhando e se tornar um grande profissional da advocacia. Foi isso que o PPP fez. E também o PAMA. Hoje as mulheres já são maioria no Rio Grande do Sul e no Brasil. Sim. E nós precisávamos deste olhar concreto. O nosso grupo OAB+, é responsável pela paridade de gênero na OAB. Foi o presidente Cláudio Lamáquia que criou os 30% de participação mínima feminina nos cargos da ordem, e ele deixou pronto o projeto que foi aprovado logo depois da saída dele no Conselho Federal, dos 50% de paridade nos cargos diretivos. Sim. Então é nosso. O nosso compromisso com a mulher advogada é muito além da retórica ou do discurso. Nós temos ações concretas que transformaram a OAB
Quem sabe na única grande entidade deste país que tem este compromisso de paridade. O Legislativo não tem isso, o Executivo não tem isso, o Judiciário recentemente aprovou, e não de forma integral, apenas para os magistrados de carreira. E eu não conheço outras entidades de grande representação na sociedade que tenham isso. Tem razão. Então, isso é uma conquista do Grupo OAB+, uma conquista nossa, da OAB Gaúcha, na gestão Cláudio Lamacchia. E nós precisávamos agora avançar em ações concretas. E o PAMA veio para isso. Nós criamos a Ouvidoria Especial da Mulher Advogada, que já tem centenas, milhares de atendimentos. Nós criamos uma sala de acolhimento chamada Pérola, para mulheres advogadas vítimas de violência. E nós criamos uma vice-presidência exclusiva na Comissão de Prerrogativas para a Mulher Advogada, que é conduzida pela doutora Nara Piscinini, a vice-presidente da Mulher Advogada na SEDAP. E já se mostrou absolutamente necessária, né? Porque nós tivemos vários casos de violação de prerrogativas de mulheres advogadas e eu acompanhei de perto. Sim. E essa foi uma outra marca da nossa gestão, sabe, Solano? Além de batermos o recorde no número de desagravos públicos realizados, foram 25, eu presidi todos. Todos os casos graves de violação de prerrogativa, em menos de 48 horas, eu estive no local dos fatos, fazendo um ato de apoio e de defesa daquela colega, daquele colega. Faz toda a diferença. Toda a diferença, porque é um recado muito claro para aquela comunidade, para aquele agente público, se a violência veio, ou se o desrespeito veio por parte de um agente público, Sim. ou se veio de um privado, como nós tivemos 3 casos. Né? Nós tivemos um caso em Pelotas, de uma advogada que teve seu carro incendiado. Né? Ela atuava em casos de violência contra a mulher. Ao que tudo indica, as investigações ainda não concluíram decisivamente, de forma decisiva, conclusiva, melhor dizendo, mas ao que tudo indica foi uma pessoa que fez isso, né? Não foi um agente público. Nós tivemos em Caxias do Sul uma advogada que atua especialista na área de condomínios, que ao entrar num condomínio para uma reunião de condomínio, foi agredida por uma condômina contra a qual ela tinha ajuizado uma ação de execução cobrando cotas condominiais. E nós tivemos um caso de um advogado idoso em Bom Jesus, agredido pelo seu ex-adverso, pelo cliente, pela parte contra quem ele tinha ajuizado uma ação. Sim. Ele foi agredido na porta do foro, na cabeça, né? Violentamente agredido na cabeça, um homem de 73 anos, o nosso colega. E nesses casos, que não foram que foram agressões que partiram de particular, de pessoas privadas, né? Não de agentes públicos, veja a importância da ordem estar lá com o seu presidente, bradando, chamando a imprensa e dizendo: estamos pedindo investigações, a ordem está ao teu lado, né? A pessoa, o advogado se sente acolhida, defendida, e também há aí até um trabalho preventivo no sentido de que não haja nova violência, porque a ordem está mostrando que está lá e está atenta, né? E nos demais casos que estive, aí foram violações por parte de agentes públicos. Eu me lembro aqui em Cachoeirinha, uma jovem mulher advogada que foi agredida pela Guarda Municipal. Eu me lembro o Manuel Pedro Castanheira, o nosso colega advogado criminalista, que foi agredido pela Brigada Militar em Soledade. Em menos de 48 horas eu estava em Soledade. Eu me lembro de uma colega que teve a sua prerrogativa violada aqui em Canoas pela juíza Patrícia Dorigoni Hartmann, que impediu que ela entrasse na sala de audiências para acompanhar o seu cliente. Nós fizemos um grande ato embaixo da janela do gabinete desta magistrada. E, mais recentemente, o caso da colega Mariane Bernardi, que teve absurdamente o seu pedido de preferência para sustentação oral negado no Tribunal Regional do Trabalho. Ela, mulher advogada grávida de 8 meses, né, teve pelo desembargador Luiz Alberto de Vargas reiterado e deliberadamente negado este pedido, e não obstante o seu direito esteja numa lei federal que foi na gestão do presidente Cláudio Lamacchia. Sim. Eu imagino que as pessoas até vejam, né? Eu sou irmão dele, sou atual presidente da OAB e falo tanto no meu irmão ex-presidente da OAB. Mas eu não tenho como não falar se a lei foi criada na gestão dele, né? Justamente. Eu preciso, de forma absolutamente justa, dar esse crédito, né? E a lei Júlia Matos, que garante a prioridade à mulher advogada para a sustentação oral, foi criada na gestão no Conselho Federal, quando o presidente Cláudio Lamacchia era presidente. E eu disse lá na porta do TRT, né? Lamentei muito esse fato, porque o Tribunal Regional do Trabalho, né? Qual é o DNA do Tribunal Regional do Trabalho, né? O respeito à norma trabalhista, né?
ao trabalhador, né? É a essência, né? A essência do tribunal, né? E ela era uma mulher, advogada, grávida, de 8 meses, que estava ali trabalhando e pedindo a sua preferência legal, que está numa lei federal. E eu disse lá, Solano, não precisava nem estar na lei, porque eu aprendi com meu pai, aprendi com meu irmão, aprendi na minha educação que tive, que mulher advogada tem preferência em qualquer lugar, não precisa estar na lei. Isso é uma regra universal de respeito e de educação, né? Que foi violada por este desembargador. E mais grave, além desta regra universal de respeito e de educação ter sido violada, foi violada uma lei federal que lhe garantia esse direito. Então nós tivemos essa defesa muito vigorosa das prerrogativas, né? E muitas desses casos com as mulheres advogadas já foram atendidos pelo PAMA com a vice-presidência na SEDAP que nós criamos. Realmente o seu trabalho é de destaque em todas essas áreas que o Dr. Leonardo Lamaque, nosso entrevistado de hoje aqui no Boca no Trombone da nossa Rádio Bandeirantes, está trazendo para a gente. Dentre as ações que a sua gestão se propõe para esse triênio que vai começar agora em janeiro de 25, doutor, nós temos a criação da Procuradoria de Honorários. Em que consiste e qual é o objetivo da ordem em criar mais esse órgão, doutor? Excelente pergunta. Antes de responder ela, se eu me esquecer, tu me relembra, tá? Eu queria concluir falando dos programas estruturantes. Por favor, por favor. Foram 5 que nós lançamos e nós temos 2, um que já teve um pré-lançamento, mas que não tá totalmente implantado, e um que será lançado. Nós temos já o programa para advocacia 60+, pronto. Olha, que ótimo. Já pré-lançamos ele na cidade da advocacia. Nós teremos um espaço aqui na sede para atender advogadas e advogados que precisam deste apoio da instituição em questões tecnológicas. Como lidar no processo eletrônico, no PJE, no EPROC, como mexer num smartphone, em algumas funcionalidades do computador. Que é uma realidade gritante, né? A advocacia se virtualizou em razão de toda essa implantação nos últimos anos, né? E nós temos colegas de 70 anos, de 80 anos que precisam desse apoio da ordem. Eu acompanhei, eu vi, foi tão bonito ver tantos colegas mais experientes indo no dia da votação lá na UAB Cubo e pedindo este apoio para fazer o voto, né? E ali ficou absolutamente demonstrado. Eu fiquei muito orgulhoso de nós já termos tido a ideia de lançar um programa com esse olhar para o advogado idoso, para o advogado mais experiente, que precisa efetivamente desse apoio. Isso se concretizou lá. Então já estamos com este programa da Advocacia 60+, praticamente pronto para implantação. Vamos ter aqui na sede um espaço, Centro de Apoio à Advocacia 60+. Excelente. Né? E também o programa da Advocacia Negra. Vai ser um programa muito interessante, com um foco para ajudar as advogadas e advogados negros a acessarem mercado, montarem seus currículos, uma capacitação muito interessante. Os 2 projetos foram construídos a partir do trabalho também das respectivas comissões, né, de igualdade racial e da comissão do idoso. Tá? Aí a tua pergunta. Nós queremos avançar e já estamos num processo também de modernização da nossa comissão de prerrogativas, brilhantemente presidida pelo nosso conselheiro e presidente da SEDAP, Domingos Martin. O meu cumprimento, meu reconhecimento à nossa SEDAP, a Comissão de Defesa de Prerrogativas do Rio Grande do Sul, uma comissão muito atuante, muito. Sim. Eu tenho um orgulho imenso de todos os membros integrantes da SEDAP, tanto da estadual quanto das subseções, porque são aqueles colegas que muitas vezes têm que sair de madrugada para atender um colega, que tem que sair do seu escritório correndo e ir para uma audiência onde um colega está tendo uma prerrogativa violada e se colocarem à frente deste colega, né? Então o meu respeito a todas as mulheres, a todos os homens, advogadas e advogados integrantes das nossas comissões de prerrogativas. A gente já vinha trabalhando com o presidente Martin e com os vice-presidentes da SEDAP uma modernização na gestão interna da SEDAP. Já estamos trabalhando com um processo de indicadores que vamos lançar nos próximos dias ou no início do próximo ano. Então isso já vai ser bem importante. E vamos criar tanto a Procuradoria de Honorários quanto procuradorias regionais. Hoje nós temos procuradores contratados, advogados contratados, são os nossos procuradores na capital. Sim. Nós queremos espalhar esses advogados contratados pela OAB para darem suporte aos nossos colegas que se doam gratuitamente para a SEDAP no estado. Então esse projeto é das procuradorias regionais e uma procuradoria específica para honorários, porque nós temos tido muitos desrespeitos
ao artigo 85, que foi essa grande conquista do presidente Cláudio Lamáquia. Volto a frisar, para mim, a maior conquista de todos os tempos legislativa, porque significa dinheiro no bolso e dignidade no nosso exercício profissional. Antes disso, o presidente Cláudio Lamáquia lembrava sempre que nós tínhamos que terminar com a compensação da verba honorária e que nós precisávamos de parâmetros objetivos para não ter mais a fixação equitativa, e ele conseguiu isso. Então agora, o que nos cabe? Defender o artigo 85 e sempre que ele for desrespeitado, agir. Então nós vamos criar a Procuradoria dos Honorários exatamente para isso. Sim, evitar o aviltamento dos honorários, o que antes dessa mudança na legislação, como o senhor disse, totalmente inovadora, né, ocorria de forma muito frequente. Em grande escala. Tu lembrou bem. O aviltamento dos honorários e, portanto, da nossa remuneração antes do artigo 85 ocorria em grande escala. O artigo 85, a partir do projeto de lei do presidente Cláudio Lamáquia, muda esta realidade, essa virada de chave histórica na advocacia brasileira. Mas agora o que nos cabe? Identificando, porque estamos identificando um aumento nos casos de desrespeito ao 85, e eu lamento profundamente, é puro ativismo judicial. Porque se o artigo diz, com clareza solar, que os honorários serão fixados entre 10% e 20%, independentemente do valor da causa, da sua complexidade, é de 10% a 20%. Isso tem que ser respeitado. Se essa não é uma solução boa, o caminho é a alteração legislativa. E aí aqueles que não concordam com esse dispositivo legal, que se movimentem no Congresso Nacional e busquem a alteração. O próprio Poder Judiciário diz isso nas suas decisões, quando muitas vezes algumas teses em várias áreas, não é, doutor? Chega no Judiciário e o Judiciário se exime, diz, olha, não é comigo, é com o Legislativo. Isso é competência de outro poder. Então que siga o seu entendimento, né? Exato. E por isso que nós queremos lutar com a Procuradoria dos Honorários, que nós vamos implantar a partir de 1º de janeiro de 2025. Muito bom. Bom, o senhor já falou bastante aqui, eu até puxei o tema da questão de um dos grandes eventos que foram criados na sua gestão, que foi a Cidade da Advocacia, com sucesso em 22, em 23, em 24 e 25. O que se está prevendo para esse grande evento? O senhor sabe, né? Agora está no calendário. Advogados e advogadas, não só do estado, mas de fora também, já contam lá no mês de agosto, mês da advocacia, com a Cidade da Advocacia, doutor Leonardo. Exato. Nós já estamos trabalhando, pensando já no evento de 2025. Vamos repetir ele no Cais Embarcadero e no Cais do Porto. Já estamos trabalhando para que isso aconteça em 25, 26 e 27. E queremos superar, ano a ano, a edição anterior, com o foco no número de presentes, número de advogadas e advogados inscritos. Esse é o nosso foco, porque este evento ele é absolutamente democrático, ele escancarou as portas da entidade para centenas, milhares de advogadas e advogados que muitas vezes não tinham contato com a ordem, né? De forma absolutamente gratuita. Então, este investimento que nós fazemos na Cidade da Advocacia é um investimento que nós fazemos em cada advogado e advogado que vai lá e se capacita. Foram mais de 50 painéis, mais de 250 painelistas de altíssimo nível sobre os temas mais atuais do direito. Capacitação pura. Ao mesmo tempo, nós oportunizamos isso de forma gratuita no centro de Porto Alegre. É fácil de chegar, de forma democrática. Temos atividades culturais, temos networking e temos, ao fim e ao cabo, um evento desta magnitude toca no coração de cada advogada e advogado. Então, também é a reafirmação do nosso orgulho e da nossa força institucional. Então, teremos muitas novidades aí para a Cidade da Advocacia 2025, 26 e 27. E eu tenho certeza, nós vamos nos desafiar e vamos conseguir mais advogadas e advogados lá na cidade em 25 do que em 24. E da mesma forma, em 26 e 27, tenho certeza que vamos bater todos os recordes, chegando no maior número possível de advogadas e advogados que sejam tocados por esse evento sensacional, extraordinário, chamado Cidade da Advocacia. Não tenho dúvida, com a sua competência é fácil chegar lá. Quero tocar num outro tema aqui, que também está nas proposições aí do triênio 2025-27, que o Dr. Leonardo Lamáquia mais uma vez vai estar à frente como presidente reeleito da OAB Seccional Rio Grande do Sul. Doutor, busco lá no seu programa e está o seguinte tema: buscar a quitação dos precatórios estaduais. Tema importantíssimo que tu toca, importantíssimo, Solano. Um breve preâmbulo aqui, se o doutor me permite. O senhor grifou muito bem, né, das inovações do seu irmão,
né? Várias delas. Se esse objetivo for atingido, sem nenhum medo de afirmar aqui, vai ser uma das maiores conquistas a nível financeiro aqui no Rio Grande do Sul, realizado pela OAB. Porque desde o final da década de 90, nós temos essa verdadeira chaga para os precatoristas estaduais, que é o governo estadual simplesmente ter parado de pagar. Não vou pagar, vou priorizar outras coisas, o dinheiro está aí, mas ele não vai para os precatoristas. E isso tem sido a repetição. E falo isso, doutor, porque na minha história aí na advocacia, muitos meus clientes são precatoristas estaduais. A gente teve um caminho bem voltado para essas demandas e a gente vê o quão sofre aquelas famílias. Porque hoje, a grande parte dos precatoristas já não está mais aqui. O precatorista originário, ele já... Morre sem receber. Sim, e já estamos aí numa terceira, numa quarta geração dos netos, dos bisnetos para receber aqueles valores. Então, sem nenhum medo de errar, atingir esse objetivo é atingir a maior conquista financeira aí para que se fala da OAB-RS. Exatamente. Cientes disso, nós colocamos como uma proposta, nós já trabalhamos na atual gestão e tivemos alguns avanços. Nós temos mantido um canal permanente de contato com o governo do Estado, por meio do Procurador-Geral do Estado e do próprio governador Eduardo Leite, que esteve aqui na sede da OAB mais de uma vez nos visitando. Esse tema foi pauta permanente das nossas reuniões com o governador. Um canal direto com o juiz responsável pelos precatórios, o juiz Dr. Eckert, e com os presidentes do Tribunal de Justiça. Então nós já tivemos alguns avanços, né? O governo fez o empréstimo com o BID, lançou aquele programa de acordos com redução de valores mais de uma mesa de negociação. As rodadas de conciliação. De conciliação. Mas nós entendemos que temos que avançar mais. Porque o que acontece hoje, Solano? Com essas medidas, mesmo com essas medidas, praticamente só o credor superpreferencial que está recebendo. Os demais não estão recebendo. Segue parado na fila o precatório que não é superpreferencial. Nós precisamos, então, ter um olhar diferente. Então, nós vamos trabalhar em dois vetores. O primeiro deles, junto ao Governo do Estado e ao Tribunal de Justiça, para que a ampliação dos recursos e da estrutura do próprio tribunal seja possível para que nós superemos esse crédito superpreferencial, né, e consigamos chegar nos demais. E também, por meio da nossa ação da dívida, nós estamos com uma ideia de tentar buscar uma construção junto ao governo federal para que aportem recursos, parte do acordo da dívida seja a quitação do estoque de precatórios estaduais. Estamos trabalhando nessas duas frentes. Tomara que a gente consiga algum avanço. E tu tem toda a razão. Se nós conseguíssemos, na minha avaliação, quitar metade desse estoque, já seria o maior feito de todos os tempos, né? Mas vamos trabalhar para resolver essa situação dos precatórios estaduais. É uma monta de quase 20 bilhões de reais. São mais de 17 hoje. É longe a conta. Bom, o papo tá bom. Conversando com o presidente reeleito da nossa OAB-RS, doutor Leonardo Lamacchia, que também traz, doutor, a preocupação sempre com aquele conhecimento técnico para o advogado, para a advogada. O senhor referiu à cidade da advocacia e lá a gente tem, além do network, muitas palestras que trazem, né, conhecimento para os advogados, mas dentre as pautas aqui da OAB+, para esse triênio, está a continuidade da expansão da ESA, a Escola Superior da Advocacia. A ESA teve um papel muito importante, uma grande gestão do professor Rolfo Madaleno e de toda a diretoria da nossa Escola Superior de Advocacia, focou muito também no digital, que hoje é uma forma de chegar a todas as advogadas e advogados gaúchos, né? E nós queremos ampliar o trabalho da ESA nos próximos 3 anos, com eventos regionais também, né, inteirados com as subseções. A ESA a ordem é formada pelo seu braço institucional, que é a OAB, o seu braço assistencial, que é a Caixa de Assistência, e o seu braço educacional ou cultural, que é a Escola Superior de Advocacia. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar muito integrados, os 3 braços, tanto a Caixa, quanto a ESA, quanto a Ordem, para nós ampliarmos os serviços da Caixa e da OAB também,
para o interior e para a capital. Tivemos 3 grandes congressos da ESA com temas muito interessantes, com grandes painelistas, e assim seguiremos nesse próximo triênio. E por derradeiro, dentre as pautas aqui que eu separei, doutor Leonardo, está a questão que sempre vem à tona, né? Alguns advogados souberam que eu ia conversar com o senhor, disse, pergunta lá para o doutor Leonardo, como é que é essa questão da redução da anuidade? Todo mundo sempre se preocupando, né? Se há alguma cancha, alguma possibilidade para que ocorra mesmo a redução da anuidade Sim. aos advogados. Vai ocorrer. Este foi compromisso nosso que eu assumi na campanha anterior e na atual gestão nós reduzimos. Nós reduzimos em 5% o valor nominal. Sim. Não aplicamos a inflação. E isso, somado ao desconto para o pagamento de cota única de 12,5%, gerou uma vantagem total de 22% para aquelas advogadas e advogados que pagaram em cota única. Isso na nossa atual gestão. Então nós conseguimos gerar uma vantagem de 22% com a redução de 5% no valor nominal, a não aplicação da inflação e a aplicação do desconto para pagamento de cota única. A nossa ideia agora, não neste mês de janeiro e fevereiro, porque nós já temos o orçamento previamente aprovado e até pelo período eleitoral nós não poderíamos mexer no orçamento, claro, né, e reduzir, mas para o ano de 26, né, a nossa ideia é que no ano de 26 nós tenhamos novamente uma redução no valor nominal, então novamente um desconto concreto no valor nominal, a não aplicação da inflação. Isso já vai ocorrer agora, o congelamento da anuidade, com a redução no valor nominal e uma ampliação no desconto para pagamento de cota única. Portanto, a nossa ideia é entregar uma vantagem superior aos 22% que entregamos na atual gestão para aquelas advogadas e advogados que tiverem que pagar a sua anuidade no próximo ano. Que maravilha. Vamos cumprir este compromisso. Que maravilha. Bom, tem que deixar, claro, o espaço para o doutor Leonardo dar a sua mensagem para o advogado, para a advogada que está nos assistindo, que deu esse crédito à gestão OAB+, como o senhor grifou lá no início, né? São 18 anos de trajetória e agora esse novo triênio à frente aí. O senhor disse, são muitas ações a serem feitas, muitos desafios, né? Em consequência, mas certamente com a competência e com o trabalho, com o afinco que esse grupo tem, vai chegar no topo mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Solano. Obrigado ao Boca no Trombone. Obrigado a Bandeirantes por nos oportunizar. Quero me dirigir às advogadas e advogados gaúchos, dizer do orgulho que eu tenho de cada uma das senhoras e dos senhores. A advocacia gaúcha é uma advocacia forte, aguerrida, combativa, respeitada. Dizer que eu sei exatamente do momento difícil que nós estamos passando e que a Ordem está exatamente aqui para ajudar cada advogado e advogada desse estado a superar esse momento de dificuldade, dentro de todas as nossas competências, atribuições e dos nossos limites. Vamos fazer tudo que for possível para estar ao lado, como estivemos nos últimos 3 anos, de cada advogado e advogado gaúcho. Quero aqui fazer o meu agradecimento e o meu reconhecimento a toda a nossa equipe que trabalhou na nossa gestão, os nossos colaboradores da Ordem, a toda a nossa diretoria, ao nosso conselho pleno, aos presidentes de comissões, presidentes das nossas subseções. Essa obra é verdadeiramente coletiva e assim continuará. E agradecer muito à Advocacia Gaúcha pelos abraços, pelos apertos de mão, pelo carinho, por 77% dos votos, pela vitória em todas as 107 subseções, que nos dá muita legitimidade, grande responsabilidade, mas nos dá, acima de tudo, mais força e energia e o meu compromisso aqui de lutar mais do que na primeira gestão por cada uma advogada, por cada um advogado desse estado do Rio Grande do Sul, porque tenho muita honra de presidir a OAB, tenho muita honra de ser advogado da nossa profissão e, portanto, vou me dedicar e lutar muito em todas as nossas causas. Um excelente sábado a toda a audiência do Boca no Trombone, a toda a audiência da TV Bandeirantes. Muito obrigado, Solano, e até uma próxima, sempre à tua disposição.